Olá, pessoal, minhas amigas, meus amigos. Cá estamos para a segunda parte dessa nossa conversa sobre a extinção da personalidade natural. Na primeira parte, falamos que essa extinção se dá com o falecimento, segundo o artigo 6º do Código Civil, que o tratamento dessa parte geral do Código Civil sobre a morte a divide em duas circunstâncias, dois contextos: o da morte real, que a gente viu na primeira parte, da morte presumida, que se subdivide em dois procedimentos: morte presumida sem decretação de ausência, também abordado na primeira parte, e a morte presumida com decretação de ausência, que ficou para a gente tratar aqui agora, porque o nosso tempo da primeira parte havia se esgotado. Então, para a gente tratar sem pressa e sem cansar demais quem está assistindo com vídeos muito longos, vamos falar desse segundo procedimento, desse segundo contexto de tratamento jurídico da morte pela parte geral do Código Civil, aqui agora. Bom, relembrando, a grande diferença desse procedimento para os outros é que aqui é uma preocupação do Código ser um pouco mais zeloso e falar: não, a pessoa está desaparecida, tem muito tempo, precisamos dar alguma destinação ao patrimônio dessa pessoa, mas também não dá ainda para ter certeza. É um pouco arriscado declarar que aquela pessoa presumidamente morreu, porque pode sim ser que alguma coisa esteja acontecendo e ela ressurja. E se ela retornar, a gente declarou ela presumidamente morta, vai ser um trabalho redobrado depois para desfazer, né, toda essa presunção. Então, o código vai dizer: não, vamos esperar mais um pouco aqui, enquanto isso, vamos só resolver a questão da gestão dos bens, até que realmente passe um tempo muito longo para a gente ter uma maior para ser mais provável e mais factível deduzir que houve o falecimento, para a gente, então, seguir esse caminho. Por isso, então, esse procedimento tem essa fase intermediária da ausência. A pessoa desapareceu, falam, primeiro decreta ele como ausente, não vamos dizer que ele morreu ainda não, vamos apenas considerá-lo ausente e vamos ver o que acontece nos próximos anos. Esse procedimento, então, tem como primeira fase exatamente essa decretação de ausência. A pessoa desapareceu, muito tempo, não há ali muita esperança de encontrá-lo mais. Os familiares, os interessados, vão a juízo e dizem: olha, nosso parente aqui desapareceu, não se trata das hipóteses de morte presumida sem decretação de ausência, nosso parente não se enquadra, ou o desaparecimento dele não se enquadra em nenhuma das situações do artigo 7º do Código Civil, então a gente quer que haja declaração de ausência dele, para que a gente possa minimamente aqui administrar o que essa pessoa deixou para trás. Há um período mínimo de se esperar para que se possa pedir a decretação de ausência? Não, o Código não vai falar num período mínimo de desaparecimento, mas é preciso que circunstâncias convençam o juiz, o magistrado do judiciário, de que seja o caso de decretar a ausência. Voltando ao exemplo extremado aqui que eu dei no vídeo anterior, né? Não dá para pleitear a decretação de ausência de alguém que desapareceu há algumas horas. Mesma coisa, não é viável se esperar a decretação de ausência de alguém que está desaparecido há 2 dias, há poucos dias. Situação como essa, chegando um pedido de decretação de ausência ao judiciário, o magistrado vai dizer: olha, não, peraí, não sabemos nem o que aconteceu com essa pessoa. Talvez 1 dia sem dar notícia, 2 dias sem dar notícia, pode ser até um desaparecimento voluntário. Há situações de pessoas que simplesmente saem de casa para dar um tempo, ficam poucos dias sem dar notícia e depois reaparecem. É preciso primeiro tentar encontrar a pessoa, buscar as autoridades, colocar as autoridades
procurando por essa pessoa, e realmente só depois de que não há mais tanta esperança, a própria autoridade dizendo, olha, fizemos o que era possível, fomos onde essa pessoa podia estar, rastreamos cartão de crédito, rastreamos celular e não encontramos realmente, é que passa a ser convincente, passa a ser viável, né, essa tutela judicial. Então, o que a gente nota no artigo 22 e 23 do Código Civil é a ausência de um tempo mínimo de desaparecimento, mas o Código mencionando, né, que a decretação de ausência é possível diante do desaparecimento de uma pessoa do seu domicílio sem dela haver notícia. Preciso, pelo menos, configurar isso aqui. Né? Ah, mas mais ou menos quanto tempo? Depende muito de cada caso, né? Há certas pessoas que têm uma rotina em que é muito implausível que ela simplesmente suma sem dar notícia. Essa pessoa vai ser necessário esperar menos tempo do que alguém que já tem o costume de sair sem dar satisfação para ninguém. Então, depende de cada caso. O importante é que já se tenha chegado numa circunstância em que, diante da rotina daquela pessoa específica, já se possa configurá-la como uma desaparecida. E isso passa, sim, concretamente, na prática, né, por envolver autoridades, envolver a polícia diz, olha, realmente procuramos e não temos notícia dessa pessoa. Se isso vai demorar mais ou menos tempo, depende muito de cada caso, de cada circunstância. E aí, só mesmo diante de cada situação concreta para a gente poder avaliar se já passou tempo suficiente ou não. Mas essa conclusão passa muito pelas autoridades que, em dado momento, quando não há muita esperança de encontrar mais a pessoa, ela se posiciona dessa forma. Fala, olha, fizemos todo o possível e não há mais muita expectativa de encontrar ninguém, não. Então, essa é a primeira ponderação que o Código Civil faz. Desaparecendo uma pessoa do seu domicílio sem dela haver notícia, qualquer interessado, quer dizer, qualquer pessoa que tenha, que sobre ela circunde algum interesse jurídico nos patrimônios, nas relações jurídicas de quem desapareceu, então, parentes, cônjuge, sócio dessa pessoa, mesmo o credor desse desaparecido, fala, eu estou precisando cobrar dessa pessoa, mas ela desapareceu, eu não consigo encontrar, mas se ela for considerada pelo menos ausente, eu vou conseguir dar seguimento à minha cobrança. Então, qualquer um que tenha interesse jurídico na definição da situação também jurídica desse desaparecido, pode ir a juízo e postular essa declaração. O Ministério Público também pode fazer isso. E ainda nos artigos 22 e 23, especialmente no artigo 22 do Código Civil, a gente vai notar uma outra possibilidade aí, um outro caminho, né, para esse pedido de declaração de ausência, é que alguém que desaparece, inicialmente deixou um procurador para cuidar dos seus bens e esse procurador não quer mais fazer isso, ou ainda, finalmente, alguém que desapareceu e não deixou nenhum procurador, nenhum representante para cuidar do seu patrimônio. E aí, então, é preciso de alguém que cuide, reconhecendo o judiciário que, de fato, é a hipótese de decretação de ausência, assim o juiz fará e vai nomear um curador, que é alguém responsável pela gestão do patrimônio deixado pelo desaparecido. Quem é esse curador? Bom, o artigo 25 do Código, ou quem pode ser nomeado como curador, né? O artigo 25 do Código estabelece uma preferência. Se o desaparecido, agora declarado ausente, for casado, o cônjuge será preferencialmente esse curador. O artigo 25 menciona a hipótese da separação de fato.
Existem pessoas que são casadas no papel ainda, formalmente elas constam no cartório como casadas, mas elas claramente, faticamente, sem sombra de dúvidas, já não vivem mais uma relação conjugal. A essas pessoas, a legislação vai nomear como separados de fato. Neste caso, né, esse cônjuge, que é um cônjuge apenas no papel, né, não vai ser nomeado curador. O código vai entender que é a hipótese de nomear uma outra pessoa, de se considerar esse ausente como se não casado fosse, mas aqui é um critério temporal. Se essa separação de fato tiver mais de 2 anos, aí, antes da declaração de ausência, aí o magistrado, o judiciário, então, vai nomear como curador uma outra pessoa. E quem seria essa outra pessoa? Se o ausente não era casado ou era separado de fato há mais de 2 anos, quem preferencialmente a lei determina que seja nomeado como curador? Parágrafo único do artigo 25 diz que os pais do ausente. Ou, se o ausente não tiver deixado pais vivos, ou os pais não estejam em condição de exercer essa curadoria, ou não queiram exercer essa curadoria, aí serão os descendentes do ausente que desempenharão esse encargo. Essa é o que se chama de primeira fase do procedimento de morte presumida sem decretação, com decretação de ausência, melhor dizendo, que é exatamente o reconhecimento dessa situação intermediária. Ao longo dessa primeira fase, o curador vai ter a responsabilidade de administrar o patrimônio deixado pelo ausente até que se transcorra o tempo suficiente para que se inicie a segunda fase do procedimento, que é mencionado no artigo 26 do Código Civil. Segundo esse artigo, é possível passar para a segunda fase 1 ano depois que forem arrecadados os bens do ausente na primeira fase. O que seria essa arrecadação dos bens? Ainda na primeira fase, quando o magistrado nomeia um curador, a primeira coisa que ele tem que fazer é isso que se chama de arrecadação dos bens. Ele vai identificar, ele vai mapear todo o patrimônio do ausente e vai colocá-lo juridicamente, colocar esse patrimônio juridicamente sob a sua tutela. Esse é um conjunto de providências que algumas são práticas e concretas, outras têm efeito jurídico apenas. Porque muitos bens eles não vão ser tirados de onde estão, bens imóveis, por exemplo. Então, essa é o curador traz esse bem para sua tutela apenas de maneira fictícia, apenas de maneira jurídica. O bem continua lá onde ele está, até porque ele não pode ser transportado. Mas a partir do momento em que o curador arrecada aquele bem passa, então, a estar sobre a sua guarda, sobre a sua responsabilidade. Então, o curador ele vai identificar todo o patrimônio daquele ausente e informa em juízo. Ó, esses foram os bens que eu arrecadei. O que for possível trocar de lugar e ser colocado em locais mais seguros ou sob a tutela direta e física do curador, isso vai ser feito. O que não puder, fica onde está, mas há essa transferência apenas do ponto de vista jurídico para a guarda do curador. Depois que o curador, então, faz esse levantamento todo e informa em juízo, ali a gente considera que houve a arrecadação dos bens do ausente. E ali a gente começa a contar o prazo que, uma vez transcorrido, dá direito, né, abre a possibilidade para abrir a segunda fase do procedimento. Então, feita a arrecadação de alguém que desapareceu sem dar notícia nenhuma, 1 ano depois dessa arrecadação, os interessados, os familiares e quem tem interesse jurídico nessa discussão, então credores, cônjuge, sócios desse ausente, poderão pedir o início da segunda fase, em que há uma sucessão provisória. Esse tempo ele vai ser de 3 anos e não de 1,
apenas se o desaparecimento tiver ocorrido naquele contexto peculiar. A pessoa deixou um representante ou um procurador para cuidar dos seus bens, mas esse representante ou procurador, em um dado momento, ele abre mão dessa tarefa. Nesse caso, o prazo tem que ser de 3 anos para que se chegue na segunda fase, porque entende o legislador que nessa hipótese, em que alguém desaparece, mas antes toma o cuidado de nomear um procurador para cuidar dos seus bens, nessa hipótese a chance desse desaparecido estar vivo é maior. Eu acho pertinente essa conclusão do código. De fato, alguém toma o cuidado de nomear procurador antes de desaparecer, talvez se trate de um desaparecido voluntário. Agora, quem realmente desaparece sem nenhuma preparação prévia, a chance de ser um desaparecimento involuntário é maior. Em razão disso, a probabilidade de falecimento é maior também, à medida que o tempo passa. E aí entende o código que menos tempo vai ser necessário esperar no desaparecimento involuntário do que no desaparecimento voluntário. Simplesmente desapareceu, não há tanta esperança, expectativa de se encontrar mais essa pessoa, decreta-se a ausência, então, mediante decisão do Poder Judiciário. O Judiciário nomeia um curador para os bens, esse curador arrecada os bens, né, esse patrimônio. Um ano depois é possível se pedir a transferência desse procedimento para a segunda fase. No outro caso, no desaparecimento que a gente está chamando de voluntário, ou presumidamente voluntário, porque alguém preparou um procurador e um representante para cuidar dos seus bens e deixou de dar notícia, só que esse representante, o procurador, não quer mais fazer isso, abriu mão dessa tarefa, os interessados vão pedir a decretação de ausência, será declarado, nomeado um curador, vai arrecadar o patrimônio e 3 anos depois dessa arrecadação, né, nesse caso de desaparecimento presumidamente voluntário, é que os interessados vão poder pedir a ida do procedimento para a segunda fase, que é chamada de sucessão provisória porque nessa fase os bens deixados pelo ausente serão distribuídos entre os seus herdeiros. Ainda não haverá transferência de propriedade. Os bens não passarão a ser agora de propriedade desses herdeiros, mas já haverá a decisão pelo magistrado, pelo Poder Judiciário, ouvidos os herdeiros, obviamente, de quais bens serão destinados a quais herdeiros, quando da declaração de morte presumida que virá mais à frente. Aí você me pergunta, poxa, mas se a declaração de morte presumida ainda vai demorar um tempo, para que já partilhar os bens? Bom, aqui a gente vê o código já um pouco mais convencido de que a morte desse desaparecido é provável, mas ainda com um certo receio de declará-la. Então, o código vai manter a situação de ausente, né, de situação jurídica de ausente ou de ausência desse desaparecido, e já vai autorizar a distribuição de bens, ainda sem transferência de propriedade, mas para que cada herdeiro já possa ir administrando aquilo que, se a morte for realmente declarada mais à frente, será seu lá no futuro. Isso é útil porque, em muitos casos, essa divisão patrimonial ela gera disputas, gera impugnações, ela pode demorar um tempo. Então, você já vai antecipando essas disputas e as resolvendo perante o Poder Judiciário. E mais, né? Vamos lembrar que todo o patrimônio está sendo gerido por um curador, uma pessoa só, cuidando dos bens todos. De fato, é melhor já identificar a quem esse bem ficará, com quem esse bem ficará numa eventual declaração de morte, para que cada um já cuide especificamente daquilo que lhe pertencerá. Então, é uma gestão mais específica, né? Cada um vai cuidando ali dos seus futuros interesses e até uma gestão mais adequada, né?
em vez de uma pessoa só gerir bens que ficarão no futuro com várias, né? A partir dessa segunda fase, cada um cuida daquilo que provavelmente ficará com ele. Então, essa segunda fase ela vai transcorrer sem muita pressa, com cuidado, com a divisão de bens, identificando-se calmamente quem é herdeiro, quem não é. Ali vai se discutir se há união estável, se não há, quem é filho, quem não é, se tem que reconhecer paternidade, se não tem. Tudo isso vai ser resolvido nessa segunda fase. O judiciário identifica, então, depois desses debates todos, quem é herdeiro, quem não é, e quem vai ficar com o quê. Definido isso, os bens, então, passam a ser geridos pelos herdeiros responsáveis por cada quinhão, né, por cada parte do patrimônio, sem transferência de propriedade ainda, mas se esses herdeiros forem filhos, eles já podem, inclusive, começar a usar os bens. Se os herdeiros não forem filhos, eles podem apenas administrar, sem usar, mas ficando com os rendimentos dessa administração. Então, é um imóvel, o judiciário define, olha, esse imóvel aqui, se realmente for decretada a morte presumida, vai ficar com esse filho aqui. Esse filho já pode, inclusive, começar a usar o imóvel. Ele ainda não é o proprietário, mas ele pode começar a usar. Não sendo filho, cabe apenas a administração. O imóvel, por exemplo, vai ser alugado. E quem, né, será o herdeiro que talvez fique com esse bem e que não se encaixa ali na condição de filho, ele poderá ficar com os rendimentos desse aluguel, né, o pagamento do aluguel, por exemplo. Bom, essa segunda fase, ela dura um tempo, a gente vai ver qual é, ele é um tempo longo, quando, então, se é possível pedir a sucessão definitiva, que é quando, enfim, esses bens passam a ter a sua propriedade transferida para aqueles herdeiros que foram identificados na segunda fase. Então, é do interesse, né, desses eventuais herdeiros saber em que momento a segunda fase acaba e pode-se pleitear a sucessão definitiva. Segundo o artigo 37, é preciso esperar 10 anos, não do desaparecimento, não do início da segunda fase, mas 10 anos da decisão judicial que autoriza a sucessão provisória, que é o ato ali, um dos primeiros atos da segunda fase. Os interessados pleiteiam, né, ao judiciário que abra a segunda fase desse procedimento, que abra a sucessão provisória. O judiciário vai analisar se realmente os requisitos estão cumpridos. Da decisão que autoriza a sucessão provisória, ali a gente começa a contar 10 anos. 10 anos depois é que a sucessão definitiva vai poder ser decidida e decretada pelo judiciário. E é nesse momento que o magistrado, enfim, declara a morte presumida e determina a transferência de propriedade dos bens aos herdeiros. Notem que o Código Civil manda esperar muito tempo, bastante tempo. E que realmente alguém que ficou totalmente desaparecido sem dar notícia, a ponto que se decretou a ausência dessa pessoa. Toda a primeira fase desse procedimento transcorreu, a pessoa continua desaparecida. A gente tem o início da segunda fase e 10 anos depois desse início, a pessoa continua desaparecida, sem notícia nenhuma. Não há e-mail, não há ligação, não há uma câmera de rua que tenha filmado essa pessoa, não há uma multa de trânsito, uma foto de um radar de trânsito que aponte essa pessoa, não tem um movimento na conta bancária dele, nada. De fato, é bem possível que essa pessoa tenha realmente falecido. Então, o código ele é bem conservador, ele determina que se espere bastante tempo, mas tudo em prol de segurança jurídica. E quer evitar o código é aquela situação obviamente ruim de se decretar a morte presumida de alguém e esse alguém reaparecer. Imagina a confusão que isso pode gerar, confusão jurídica mesmo. Então, o código ele espera
para decretar, para autorizar a decretação de morte quando realmente a plausibilidade for muito grande. Esse prazo de 10 anos ele pode ser menor a uma autorização para se abreviar a segunda fase, é quando o ausente, no momento em que ele desapareceu, já tinha 80 anos de idade. Ou, até melhor dizendo, né, quando o ausente completa 80 anos de idade, pelo menos 80 anos de idade, e as últimas notícias que se tiveram dele já são há mais de 5 anos. Então, repetindo, não necessariamente o desaparecido tem que ter desaparecido quando ele tinha 80 anos. Talvez ele até desapareceu com uma idade menor, mas num eventual momento lá desse procedimento de morte presumida, constata-se que chegou a data em que o desaparecido completaria 80 anos. E ele está sem dar notícia há pelo menos 5, o código também imagina, já também entende que a plausibilidade de falecimento nesse caso é maior, porque a pessoa com 80 anos de idade, ela tem uma saúde um pouco mais frágil, é mais improvável que ela fique tanto tempo assim sem dar notícia nenhuma, porque se fosse apenas uma enfermidade, alguma confusão mental, alguém encontraria essa pessoa, alguém iria levá-la para alguma instituição, e ao longo dos 5 anos aí mencionados pelo artigo 38, algum parente provavelmente seria encontrado. Entende esse artigo 38 que alguém com 80 anos de idade e que está há 5 anos completamente desaparecido, a probabilidade de ter falecido é grande, e aí, neste caso, o código autoriza o abreviamento dessa espera, né? O ausente completou 80 anos de idade, tem mais de 5 anos sem nenhuma notícia, já é possível, a partir daí, se declarar, passar para a terceira fase e se decidir a sucessão definitiva. Em outras hipóteses, não, tem que esperar 10 anos na segunda fase para que se possa iniciar a terceira. Bom, e a gente tem falado muito aqui, né? E se o desaparecido retornar? E essa é uma dúvida recorrente quando a gente fala desse assunto em sala de aula, né? E se o desaparecido volta, como é que faz? Se os bens dele já estão com outras pessoas, se ele já teve a morte presumida declarada. Sobre isso, o artigo 39 aborda, e até não dá uma resposta nem muito completa, não. Ele dá uma resposta bastante esclarecedora, uma dúvida principal sobre esse aspecto, o artigo 39 responde, mas as demais dúvidas ali periféricas ele não trata. Esse dispositivo legal ele diz que se o ausente retorna, em linhas gerais, os bens têm que ser devolvidos para ele. Se já houve decretação de morte presumida, obviamente essa declaração terá que ser desfeita em juízo, essa pessoa terá que comparecer em juízo e pedir a revogação dessa declaração, o que lhe vai dar algum trabalho, porque como alguém que não tem mais personalidade, porque a personalidade foi extinta com a sua declaração de morte presumida, como é que alguém sem personalidade jurídica vai contratar um advogado, por exemplo? É claro que há meios para contornar isso, mas notem que há uma mão de obra para resolver uma declaração de morte presumida precipitada. Daí, então, todo o cuidado do legislador com isso. Mas, né, retornando ao ausente, reaparecendo, se ele já tiver tido a morte presumida declarada, ele vai pedir essa revogação. Se não, se ainda está naquela fase de ausência, o procedimento de ausência é encerrado, né? Aquela pessoa reapareceu, e os bens que estavam sendo geridos pelo curador voltam a ser geridos pelo seu titular. Os bens que estavam sendo geridos pelos herdeiros, né? Se a gente já tiver chegado na segunda fase do procedimento, voltam a ser geridos pelo titular daquele patrimônio. E se já houve a sucessão definitiva,
essa sucessão é desfeita, também o patrimônio volta para quem é o seu titular. E também muito se questiona, né, nesse caso, e se os herdeiros não tiverem mais os bens, se os bens já tiverem sido vendidos? Bom, vamos lembrar que durante a primeira e a segunda fase de declaração de morte presumida com ausência, não se permite a venda dos bens. Curador tem que administrar sem vender, herdeiros têm que administrar sem vender. A única exceção é se ficar constatado que os bens estão se depreciando, se deteriorando e que a venda é o melhor caminho. Esse é o exemplo de um veículo, por exemplo. Se deixar um veículo parado, ou mesmo usando, ao longo do tempo ele desvaloriza muito. É melhor, de repente, vender esse veículo enquanto ele está relativamente novo e aplicar o dinheiro, nem que seja na poupança. Você mantém o poder de compra minimamente daquele dinheiro, daquele patrimônio. Mas mesmo nesses casos é preciso autorização judicial. Então, mais provavelmente, né, se não houve a declaração de sucessão definitiva ou a abertura da sucessão definitiva, esses bens estarão ainda apenas sendo geridos, seja pelo curador, seja pelos herdeiros. Então fica mais fácil, né, devolver esses bens à gestão do titular. Mas se por acaso ele foi vendido porque o juiz autorizou, porque a sucessão definitiva já foi aberta, a propriedade passou para o herdeiro que já vendeu, segundo o artigo 39, o herdeiro terá que dar o dinheiro ao titular. Ele reapareceu, né, o ausente reapareceu, ele vai pegar os bens de volta. Ah, mas um bem que já foi vendido, então o equivalente em dinheiro vai ser entregue para ele. Ah, mas se o herdeiro vendeu o bem e já gastou o dinheiro, ele vai ter que arrumar um dinheiro para devolver para o ausente agora ressurgido, porque esse herdeiro vendeu um bem que, na verdade, agora a gente está vendo que não era dele, que não devia ser dele. Aí sempre os alunos comentam, né? Ah, mas o herdeiro não sabia que o desaparecido estava vivo, na verdade. Não faz diferença, o artigo 39 não diferencia o herdeiro que sabia ou não sabia, que tinha condição de saber, que não tinha condição de saber. O artigo 39 prefere fazer justiça ao desaparecido que todo mundo achou que tinha morrido e que agora está com seu ressurgimento, está provado que ele está vivo. O direito prefere determinar o retorno do patrimônio para essa pessoa, até para ela poder retomar a vida normal, né? Imagina alguém que ficou tantos anos desaparecido e retorna, muitíssimo provavelmente ele vai precisar dos seus bens para retomar a vida dele. E o código privilegia isso. Ressurgiu o ausente, patrimônio tem que ser devolvido, ainda que seja o equivalente em dinheiro. O que o código não responde, né, e que eu comentei que são dúvidas periféricas, né, é, por exemplo, o procedimento para revogar a declaração de morte presumida, isso a gente não encontra no Código Civil. Por exemplo, o cônjuge desse desaparecido, que com declaração de morte presumida foi considerado juridicamente viúvo e aí se casou de novo, aí a pessoa retorna, como é que faz? Nessa situação, o código não entra, até porque situações de alguém que ficou tanto tempo desaparecido, foi declarado morto, presumidamente, e retorna, são hipóteses que basicamente a gente encontra só em filme, né? Na vida prática, isso é tão improvável que nem tem notícia da ocorrência disso. De toda maneira, por curiosidade, até a título ilustrativo, vale a pena, eu quero sugerir para vocês que vejam um caso, um filme que... Há vários filmes que abordam, né, esses desaparecidos que de repente retornam, mas um deles, assim, que até entra em muito mais detalhes jurídicos do que outros filmes, não que seja um filme jurídico, não é isso, mas ele tem um pouco mais de detalhe do que os outros, né? Normalmente, filmes sobre esse tema focam só no ressurgimento propriamente dito e nas consequências emocionais desse ressurgimento, mas esse filme que eu vou sugerir agora, ele toca um pouquinho ali em alguns detalhezinhos jurídicos
E é um filme que busca ser um pouco mais concreto, um pouco mais. Ele não tem nada de esotérico, nada de sobrenatural no desaparecimento, nem no ressurgimento. Então, como ilustração para essa nossa conversa jurídica, ele me parece uma indicação mais adequada, que é o filme Náufrago. O pôster dele está até no slide aí que aparece na tela. Filme com Tom Hanks, ganhou vários prêmios, né? Vários Oscars, né? Realmente um filme muito bem feito. E, e digamos assim, ninguém pode me acusar de spoiler, porque esse filme já é bastante antigo e existe uma regra é, presumida, né, na vida social, que filmes muito antigos ninguém pode reclamar de spoiler. Então, vou comentar aqui se esse filme se trata de alguém que sofre embora o filme chama Náufrago, essa pessoa não sofre um naufrágio. O que ela sofre é um acidente aéreo e ela fica isolada numa ilha sem comunicação e as pessoas onde ele vivia, né, na cidade dele, acham que ele morreu e, e não há nada criticável nisso, porque realmente as buscas foram encerradas, passou muito tempo e ninguém sabia que ele podia estar vivo. Só que ele está, e boa parte do mote do filme é a gente sabendo que ele está vivo ainda. Nesse ponto não é spoiler. Mas, num dado momento, ele é resgatado e ele volta, então, para a cidade dele. Muito tempo depois, quando ele já havia sido declarado presumidamente morto, quando a sua esposa já havia se casado com outra pessoa. Então, o filme, nesse momento, ali, mais para o final, ele pincela, né, essas consequências jurídicas desse retorno. Repito, é coisa breve, não vai assistir esse filme imaginando que ele vai ser uma aula de direito sobre o retorno de um ausente, nada disso. Essa parte do retorno, e a parte que pincela o direito, ela é bem breve, mas não deixa de ser interessante ali. O filme, ele não mergulha nos detalhes jurídicos, mas ele trata da aflição que é a pessoa voltar para uma vida urbana, vida em sociedade, sendo que essa sociedade a declarou juridicamente falecida. Isso gera um dissabor. E ali as providências que essa pessoa precisa tomar para resolver isso é interessante. Então fica a indicação, primeiro, que o filme é bom, ele é uma obra cinematográfica de primeira linha. Segundo, porque ele aborda aí ilustrativamente uma situação que alguém desaparece e pode ser declarada morta, presumidamente. E terceiro, porque ele também trata, né, ele concretiza, ainda que no mundo da ficção, essa curiosidade que muitos alunos têm. O que acontece quando a pessoa retorna? Nesse filme você pode ter uma ideia do que poderia acontecer quando a pessoa retorna, porque no mundo real, retornar depois de ter a morte presumida declarada é muito, muito improvável de acontecer. Ok, fico por aqui. Espero que essas nossas conversas tenham ajudado vocês a entenderem esse tema e essa abordagem do Código Civil. Agradeço a quem assistiu o vídeo até o final. Valeu, pessoal. Espero ter ajudado com o estudo de todo mundo. Tchau, tchau. Até a próxima.